Olá, pessoal, bom dia. Hoje nós vamos começar, então, a nossa aula falando um pouquinho sobre comércio exterior, mas agora na prática, né? Nós temos aqui um convidado, um amigo pessoal e também profissional, que me ajuda muito aí a poder lecionar essas aulas de fundamentos de comércio internacional, né? É o Mário Polis, ele é um profissional aí da área de comércio exterior já há algum tempo, e é uma pessoa assim que eu acho que vale muito a pena a gente, né, conhecer, também ver toda a trajetória dele de escola pública, de faculdade, pós-mestrado, tá? Também experiências internacionais. Isso vai ajudar, essa experiência vai ajudar muito para a gente fazer, para nós fazermos, né, as atividades durante o ano, tá bom, pessoal? Então, nós temos aqui, né, Mário, até 11 aulas com eles, né? Mas você pode ver aí o horário, não sei se fica umas 10 horas, fica à vontade, tá? O horário que você pode. Então, eu vou abrir aqui, vou pedir para você se apresentar, então, Mário. Aí depois a gente vai fazendo as perguntas aqui, já tem duas, né? Você viu ontem que a Ana aqui já fez para a gente, né? A Ana Clara. E as outras perguntas eu acredito que vão surgindo aí dos alunos, tá? Então, Mário, seja bem-vindo, muito obrigado, viu, pela sua presença, e a sala é sua. Furlan? Agora está ouvindo, agora está legal. Oi, Furlan, bom dia a todos que estão aqui também. Furlan, cortou um pedacinho só do tempo, eu não entendi quanto tempo eu tenho, como é que vai funcionar a questão do tempo, só você pode repetir, fazendo um favor? Claro, essa aula vai até às 11h40, porém, se você não puder até essa hora, a gente pode trazer um pouquinho antes, tá? Pelo seu horário aí. Tá, não, perfeito, realmente eu tenho que terminar antes. Mas aí eu me organizo aqui para ficar um tempo um pouquinho extra aí para responder perguntas também. Mas aí eu vou terminar um pouco antes, tá? Pode ser umas 11 horas, viu, Mário? Uma horinha tá ótimo aí de bate-papo. Se você puder 10h50, 10h40, Tá, também não tem problema, não. tá bom. Tá? Fica Beleza. à vontade. Obrigado. Tá joia. Bom, pessoal, como o Fulvio falou, meu nome é Mário Polis, né? Eu moro em Piracicaba há 12 anos, mas eu sou de Tietê, que também é perto aqui. Acho que todos aqui são de Piracicaba, né? Imagino eu, talvez alguém de perto. Bom, eu moro em Piracicaba há 12 anos porque eu vim fazer faculdade aqui na Unimap há 12 anos atrás e no primeiro semestre eu peguei um estágio que me fez mudar para cá, né? Eu sou estudante de escola pública, viajava todo dia no primeiro semestre, né? Tem um ônibus que faz Tietê Piracicaba, que vinha só por conta da UNEP, por conta dos alunos à noite. Então eu trabalhava com meu pai no comércio local que ele tinha lá na cidade. E aí, depois que eu acabei pegando o estágio, acabei deixando o comércio do meu pai. Até ajudava ele no final de semana ainda, mas acabou ficando inviável depois, até ele acabou vendendo o comércio. E aí fiquei dedicado 100% exclusivo ao estágio, depois, quando efetivado, ao trabalho meu. Sou estudante também sou bolsista, né? Fiz a faculdade inteira como bolsista do ProUni e fiz a faculdade aqui na UNEP de Negócios Internacionais. E depois que eu fiz a faculdade de Negócios Internacionais, logo na sequência eu engatei um mestrado. No começo eu fiz na UNEP, mas depois eu migrei para a Unicamp e terminei o mestrado lá na Unicamp. O meu mestrado é na área de engenharia de produção e cadeia de suprimentos. E a minha linha de atuação ela é comércio exterior, sempre foi, desde que eu entrei lá atrás, há 12 anos, na empresa que eu trabalhei, era comércio exterior também, então já venho aí há 12 anos trabalhando na área. É um tempo bom, mas ainda é pouco, perto de várias empresas e profissionais que eu conheço que já atuam há muito tempo no comércio exterior. De qualquer forma, já é um tempo legal, já devo ter vivido várias experiências bacanas, né? E foi bem curioso porque eu não escolhi essa profissão, né? Eu tinha outro interesse de faculdade e acabou não dando certo. Eu tinha prestado jornalismo logo que eu estava ali para terminar o terceiro colegial, mas acabei ficando em lista de espera e aí não chegou na minha vez. E, enfim, tudo tem o seu porquê, né? E aí, como não chegou na minha vez a lista de espera,
eu acabei ficando mais um ano ali estudando, né? E aí eu fiz, novamente, prestei vestibular, mas já com a cabeça mudada, que na época também teve um problema na área de jornalismo, que foi a desobrigação de que o jornalista, para exercer essa função, ele precisava ser formado. E aí tirou o brilho nos meus olhos, porque isso abriu um precedente para muita gente que não é da área, só porque talvez tenha um pouco mais de condição ou fama, fazer jornalismo, né? E isso aconteceu em muita rádio, na TV, isso é muito comum. Você vê vários apresentadores aí de jornais ou de programas que não, enfim, não são formados e aí acaba exercendo essa função. E aí, por conta dessa mudança que houve, eu também desanimei e fui buscar outras opções de curso. Na época, 2 cursos me chamaram a atenção. Um deles era o de Ciências Sociais, porque eu sempre fui muito apaixonado pela questão da política, né, de entender a política, de enfim, estudá-la, né? E em paralelo, meu irmão, sabendo disso, que eu gostava dessas áreas, gostava de economia, gostava de geografia, gostava de política e tal, ele já estudante do UniMap na época, ele trouxe para mim alguns folders que ele achava que eram a minha cara. Então, ele trouxe economia, trouxe negócios internacionais, trouxe administração e tal. E aí ele me apresentou, e o de negócios internacionais eu achei bem curioso, porque a graduação de negócios internacionais, ela, além na época, ela tinha bastante... as pessoas, né, os alunos, eles tinham muitas oportunidades de estágio, né? Além disso, ainda tinham as semanas de estudo no exterior e tinham as possibilidades de intercâmbio de 3 e 6 meses, que a universidade oferecia para alunos, enfim, que iam se destacando. Eu achei interessante, prestei ciências sociais mesmo assim, nas federais, passei em uma, e aí em jornalismo, em negócios internacionais, com o ProUni também eu consegui a bolsa de 100%. Aí ficou a decisão, porque as duas eu não teria custo, só que a de ciências sociais eu teria que me mudar para Guarulhos e teria um custo razoavelmente alto de moradia, de deslocamento, enfim. E Piracicaba, pertinho de Tietê, então eu só teria o custo do ônibus, que ainda a prefeitura subsidiava a parte, então me custava pouco, né, pagar esse transporte. E aí, pela questão financeira mesmo, e conversando com profissionais formados nessas áreas, na época pelo Orkut, eu adicionei algumas comunidades lá de ex-alunos, né? E eu perguntava para os caras, né? Cara e coragem, eu estou para fazer o curso, o que você recomenda? Você gostou? Você se empregou fácil, né? E aí a visibilidade, o retorno, né, que eu tive das pessoas que fizeram negócios internacionais foi mais interessante do que o pessoal de ciências sociais, né? O pessoal de ciências sociais é um pessoal muito mais linkado à questão acadêmica, à questão, enfim, algumas outras questões não tão voltadas ao mundo corporativo, diferente de comércio exterior, que é extremamente empresarial, corporativo, né? E aí tomei a decisão por conta desses fatores, uma coisa foi puxando a outra, enfim, comecei a faculdade, dei essa sorte de pegar o estágio no primeiro semestre, que foi para mim também uma faculdade, porque é uma empresa pequena, de despacho aduaneiro, foi uma escola para mim, então foi uma segunda faculdade em paralelo com a acadêmica. Terminando a faculdade, eu tinha interesse em seguir a carreira acadêmica, tanto que eu já engatei o mestrado logo na sequência, né? Então, consegui pegar algumas aulas de pós, enfim, fui fazendo as minhas aulas de pós aqui na UniMap também. E aí, em paralelo ao estudo, foi também surgindo a necessidade, a oportunidade de eu trabalhar com consultoria para empresas, né? Mas aí, para isso, eu tinha que deixar a empresa que eu trabalhava. Tinha até um projeto para eu tocar lá dentro que eu acabei tendo a oportunidade de tocar depois quando saí. E aí, desse projeto e dessa consultoria pequena que eu tinha intenção de fazer para tocar em paralelo com a carreira acadêmica, me veio aí a empresa que eu tenho hoje, né? Ela foi surgindo a partir de necessidade de mercado, consequência de clientes que eu ia atendendo e um ia recomendando para o outro, para o vizinho, para o amigo, e foi dando certo. Em 2 anos ali eu já tinha funcionários, já tinha necessidade de ter colaboradores, né, comigo, e aí eu fui aumentando a empresa, não necessariamente aumentando funcionários, mas trazendo empresas terceiras para colaborar com as minhas atividades. E aí há 8 anos, então, eu tenho a M, que é a minha empresa voltada aí para negócios internacionais, e é sobre ela aí que eu já estou há 8 anos e estou extremamente focado, tão focado que, na verdade, a parte acadêmica praticamente inexiste hoje
na minha vida. Eu tenho aí me dedicado hoje 100% à questão da empresa em si, e tem muitos projetos fazendo aqui, enfim, tem muita coisa para rodar. Eu descobri um outro mundo, na verdade, de possibilidades que eu tenho executado aí nesses anos. Minha empresa é pequena, né? Ela fica aqui em Piracicaba, e o que nós fazemos aqui em resumo, né, auxiliar empresas de pequeno e médio porte que fazem importação e exportação, desde desenvolver o relacionamento dele com o fornecedor ou cliente lá fora, ao serviço logístico que é necessário para movimentar essas mercadorias, ou ao serviço de compliance, de cumprimento, né, daqueles que vendem serviços, né, que não é nada físico, mas que tem relacionamento com alguém do exterior, vendem ou compram serviços. Então a gente atua nessa linha aí de colocar isso tudo dentro da lei, fazer todo o cumprimento legal diante disso, entender a melhor logística para executar essas operações e negociar em nome dos nossos clientes. Então, em função disso, inclusive, é que eu viajei aí nos últimos anos para alguns países, e aí visitando em nome dos meus clientes ou com os meus clientes, tanto fornecedores como prospectando clientes para eles. Tem sido uma experiência bem legal, porque essa visão de você estar em contatos diários aí com pessoas de outros países nos dá uma visibilidade, né? Nos traz um parâmetro que às vezes a gente, estando aqui, não tem, né? Tudo bem que hoje com a internet a gente acaba tendo mais parâmetros, tem mais facilidade, né, de acesso à informação, de compartilhamento de informação, mas a gente não faz isso bem feito, portanto não acaba tendo tanta situação quanto quando você vai lá fora, né? E como eu tenho ido a países bem diferentes do nosso em relação à cultura, é muito legal que você vê esse espelho, como está o Brasil, o que é bom, o que é ruim, né, o que funciona, o que não funciona, o que parece que é e não é. Inclusive a pergunta acho que é Ana Clara, né, se não me engano. Isso, Ana Clara. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Daqui a pouco, inclusive, eu comento a pergunta dela. Então, tem sido uma experiência bem legal. Inclusive, eu deixo aqui a sugestão para vocês que, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, né, dessas questões relacionadas à política externa, questões relacionadas a mercado, ou mesmo questões de entender um pouco viagem, né, como é que é tal país ou não, a gente tem produzido bastante conteúdo para rede social, então Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube mesmo. A gente está investindo bastante agora em YouTube, em vídeo, né? Então, a gente tem feito bastante material para colocar lá, e aí depois posso compartilhar aí com o Júnior as páginas para seguir, ou vocês entram no meu site, tem lá os links para cair em todas elas. Resumo da história é que comecei a minha empresa pensando que seria uma coisa, fui moldando ela para uma característica, e o mercado vai ditando as regras, e hoje a minha empresa ela tem um corpo diferente do que eu imaginei quando comecei, né? Queria, no início, eu atender pontualmente empresas como consultor, e hoje realmente eu tenho uma empresa. Eu sou um prestador de serviços, né? Tenho um escritório e tenho ajudado diversas empresas aí de diferentes setores a fazer importação, a fazer exportação, a dar esse primeiro passo aí de comércio exterior, e depois acabam seguindo aí comigo. Tenho clientes desde que comecei que continuam comigo, e tem sido aí bem gratificante executar esses trabalhos aí. Em resumo, acho que isso é um pouco aí da minha vida pessoal e profissional. Muito bem, Mário, legal. É uma história bem interessante, que eu vejo que tem muito a ver com a história dos nossos alunos. Eles estão aí na escola pública, tem muito aluno aí que está na dúvida, né? Aí pensa num curso, mas e se eu errar? Mas, assim, nunca vai ser erro, né? Porque, na verdade, vai ser uma experiência. Olha aí, essa sua inspiração de jornalista, né, no começo lá, hoje, né, você faz aí as lives, né, com pessoas do mundo todo aí para dar uma ajuda pro pessoal, e querendo ou não, você está usando um pouquinho aí dos conceitos, né, das práticas jornalísticas, né, de pauta, né, de roteiro, não é verdade? Então, as Exato. coisas vão se repetindo, né? Muito legal. Bom, eu acho que a gente pode ir para a pergunta, né? Então, a Ana Clara, ela havia perguntado sobre a diferença entre, ou melhor, Ana Clara, você pode fazer a pergunta? Que eu me esqueci aqui, sumiu da minha cabeça, Ana. Você pode fazer, por favor? Ai, Júnior. Estou ficando velho. Vai lá. Tá, tem que abrir a câmera, né, Júnior? Senão não vale, né? Meu Deus, peraí.
Não, pode só falar, não precisa Não, eu tô aparecer. brincando. Ai, agora eu liguei. Não, beleza, pode continuar. Então, a minha primeira dúvida é em relação à parte acadêmica, de qual é a diferença entre comércio exterior e relações internacionais. Tá. Essa é uma pergunta que é muito comum em, acho que quase todas, para não dizer todas, né? Palestras que eu vou, ou bate-papo que eu faço com alunos, com o pessoal do colegial, ETEC, mesmo, às vezes, gente já está no mercado, aí me pergunta isso, é uma pergunta muito frequente. A diferença é que, basicamente, quem atua com comércio exterior ou negócios internacionais está ligado com o mundo corporativo. Então, são as empresas, é importação e exportação, são transações financeiras, é uma parte que envolve a comercialização de coisas, produtos ou serviços, né? Quando você vai para a área de relações internacionais, o RI, essa área ela é mais ligada com a área política, com a área institucional, com a área mais focada realmente em relacionamento entre, normalmente, não empresas, normalmente são mais focadas em instituições, em países, enfim, mais ligada nessa situação. Porém, a área de RI ela começou a entrar também bastante agora na área corporativa, de uns anos para cá, em função de criação de relacionamentos e parcerias. Então, acaba, de certa maneira, tendo alguma junção em determinado momento. Mas, se eu tivesse que resumir para você brevemente uma e outra, eu diria assim, comércio exterior é focado em comercialização, em produto e negócios, importação e exportação, e relações internacionais é voltado à questão de relacionamento de política internacional. Então, um país, quando ele vai querer negociar algo com outro país, Bolsonaro, quando vai falar com o Trump, é uma função de relação internacional. Se eu, com a minha empresa, vou comprar algo de uma outra empresa na Colômbia, no Japão, ou mesmo nos Estados Unidos, é uma área de comércio exterior, uma área de negócios internacionais, tá? Tudo bem, muito obrigada. Você tem uma segunda pergunta também, né? Sim, a segunda tem mais relação com o que você tinha comentado no começo, que é qual a visão dos outros países perante o Brasil? Tipo, realmente o nosso país é visto como país de segundo mundo lá fora? Qual que é a sua visão? Como que você vê isso assim? Bom, eu acho que tem aspectos que o Brasil ele é muito bom lá fora, como no turismo, na cultura, mas eu acho que na visão econômica o nosso país não é tão visto positivamente. Mas essa é a visão que eu tenho, eu posso estar completamente errado. Legal. Você tem lido sobre isso ou é uma pergunta de curiosidade mesmo? É algo que você gosta de ver assim? Sim, eu gosto de ver relações comerciais exteriores. Eu estou gostando bastante dessa matéria, mas eu vi por curiosidade mesmo. Eu estava pensando no que eu poderia perguntar para um profissional dessa área, e aí eu pensei, nossa, todo mundo fala muito sobre o Brasil, como o Brasil é visto lá fora. Então, qual é mesmo a imagem do Brasil? Porque a gente aqui tem uma visão e lá fora tem outra. E aí foi só por curiosidade mesmo. Sim, legal, beleza. Obrigado, viu, pelas duas perguntas. Antes de eu responder o que eu penso sobre isso, eu te convido a ver dois conteúdos, né? Se você gosta desse tipo de tema, tem um conteúdo que não fala sobre o Brasil, ele fala sobre muita coisa legal, que é o Nexo Jornal, é um canal no YouTube, NEXO Jornal, normal em português. É um canal muito legal que eu já assino ele faz tempo, assinar de YouTube, não é nada de pago, tá? E ele tem muito conteúdo legal, então ele fala assim, por que o Iraque chegou onde chegou, por que o Irã chegou onde chegou, ele conta a história de países de uma maneira muito curta, assim, 5 minutos, 7 minutos, você entende a história do país inteiro, assim, e isso te dá uma visão bem legal. Por que Síria e Israel vivem em conflito? Em 7 minutos ele resume a história. Então, é bem legal esse tipo de conteúdo, se você gosta. A segunda situação que eu gostaria de te colocar aí é a seguinte, essa sua pergunta, na verdade, ela está alinhada muito com um propósito que eu acabei descobrindo, que é o meu propósito de vida, tá?
que é de realmente representar o Brasil, fazer um papel que é mais de relações internacionais, que é um papel de embaixador, né, de fazer esse papel de estou representando o meu país, mas que, de certa forma, eu tenho feito também por conta das viagens, por conta dos relacionamentos que eu tenho com países no exterior, então eu me sinto também nessa obrigação, assim como eu acho que todo mundo que viaja ou que recebe estrangeiros deveria também assumir como uma responsabilidade, né? Então eu tenho como propósito de vida esse, de ser meio que esse embaixador do Brasil, tanto que você vai ver em vários lugares do meu perfil de redes sociais, tem a expressão globaliza Brasil, globalizando Brasil, ajuda a globalizar, porque eu acho que é um propósito isso de vida para mim. E aí, a gente criou até um movimento, eu e um colega meu que é publicitário, chamado Globaliza Brasil mesmo, tem página no Instagram, tem algumas fotos lá, a gente estava fazendo aos poucos no FonePod, a gente acabou de fazer essa terça, o segundo evento, e aí a gente gravou esse evento, que foi virtual, os dois, se nós ano passado a gente não gravou, a gente perdeu o material, mas esse de terça tá lá. E eu realmente gostaria muito que você investisse um tempinho aí seu para ver, joga lá no YouTube Globaliza Brasil, ou depois eu compartilho o link direto aí pro Furlan, ele compartilha contigo. Que a gente trouxe 3 profissionais de altíssimo nível para falar sobre exatamente a sua pergunta, tá? E aí eles vão, cada um dentro da sua especialidade ali, colocando as situações. E aí isso vai te ajudar também a formatar a opinião também. Bom, a minha opinião é o seguinte. Acho que foi domingo, se eu não estiver enganado, eu estava com a minha namorada assistindo um filme na Globo, acho que foi depois do Fantástico, nem lembro se foi na Globo, ou se foi no Netflix, que mexe a gente vê algum lugar diferente, então não lembro onde foi. E eu estava olhando o filme, tá? Um filme de ação, e um filme americano, hollywoodiano, e aí eu falei, nossa, por que é que tanto filme americano, ele normalmente, o vilão é um russo, o vilão é a máfia não sei de quem, o vilão é sempre um cara de fora, daí você vai lá, 007, não sei quem, Missão Impossível, vai lá no outro país, explodir o país, porque esse país quer matar o americano, né? Quer roubar dados. E aí é sempre um cara da CIA, um cara da FBI, ou de uma outra coligação policial que sempre americana, né? Que são os heróis e tal. E por que é que todo filme americano, em vários momentos do filme, tem a bandeira americana, né? No fundo, assim. Sempre, de alguma maneira, isso fica intrínseco, né? Quer queira, quer não, por nós brasileiros babarmos ovo pro americano, a gente consome muito esse material também. E a gente cresceu, você como eu, associando que os Estados Unidos é um país sonho, né? É um sonho americano. E se você falar de Rússia, você fala, nossa, país estranho, parece meio ruim, assim, meio pesado, né? Leste europeu, ali, os países dos eslavos, eles falam, nossa, país meio estranho. Porque a gente vai formatando nossa opinião de acordo com essa visão, né? E por que eu estou dando esse exemplo? Porque acho que é um comum a todos aqui. Todo mundo já viu um filme desse, todo mundo deve ter imaginado um filme como esse que eu falei, sem eu nem ter dito qual era o filme. Mas o resumo da história é que o americano ele faz muito bem o papel dele de marketing país, tá? De marketing enquanto nação. Tanto que ele faz com que os outros países desejem ser ele, ou desejem estar lá. Aí você vê um monte de brasileiro que se forma aqui, os colegas meus que formaram comigo, que tinham condições de fazer um bom trabalho aqui no Brasil em alguma empresa, crescer profissionalmente, que prefere sair daqui para virar babá lá nos Estados Unidos, jardineiro, vai trabalhar com obra e tal. Beleza, é uma opção dele, eu não critico essa escolha, porque cada um tem o seu lado de enxergar as coisas. Mas ele quer viver o sonho americano, porque ele acha que aquilo, mesmo que ele esteja fazendo algo completamente diferente do que ele estudou, né, faz mais sentido, porque ele está vivendo o sonho americano, então ele posta as fotos e tal. E por que isso acontece? Porque o brasileiro, por ser uma nação nova, ele não ainda aprendeu a fazer da nossa nação o nosso real território, a nossa casa, a valorizar o que nós temos. Eu estive num país aí recentemente, e aí o cara falou, brasileiro, putz, eu já estive no Brasil, já estive em São Paulo, já estive no Rio. Daí ele falou assim, mas eu não consegui conhecer muito porque é perigoso, né? Daí eu falei para ele, mas onde você estava em São Paulo? Aí ele falou, eu estava nos Jardins. Aí eu não sei se você conhece São Paulo, o Jardim é um bairro muito nobre, é assim, bairro altíssimo nível, concorre com qualquer outro bairro no mundo inteiro. Aí eu falei para ele, mas por que quem te falou que é perigoso os Jardins?
Eu falei, não, eu tava no hotel e o cara falou pra mim não sair à noite, pedir comida. Aí, como tinha um restaurante no hotel, eu comi lá no hotel. Aí eu fiquei pensando, que desse serviço que foi feito por um cara de um hotel como esse, né? Não sei quem era, se era o cara que atendia, se era o gerente, não sei. Não sei se ele forçou essa situação pro cara comer no restaurante. Enfim, só sei que ele não pensou em nenhuma hipótese da possibilidade que o cara teria como sim ele sair. Porque eu, quando vou a São Paulo, normalmente eu me hospedo ali, mais ou menos perto, e saio à noite a pé, até para não pegar o carro, pegar conta de trânsito, faço o que tem que fazer, vou jantar, como e tal. E um monte de estudante na rua, nesse bairro, porque tem muita faculdade ali na área. Enfim, pode ter assalto? Pode sim. Não está descartada essa possibilidade. Mas é um índice muito baixo. Você não pode jogar isso como um bloqueio, né? Porque senão você caracteriza exatamente essa situação. Aí veio eu no meu papel de embaixador brasileiro e falou assim, não, cara, o cara que falou isso para você falou errado. Nossa, eu acredito que ele fez isso. Convido você um dia a voltar para o Brasil e me chame, que eu vou mostrar para você o bairro, vou mostrar para você São Paulo, pontos legais, levo você para o interior de São Paulo, né? Porque o risco que ele corre é na mesma proporção, na verdade, de alguém que está, por exemplo, andando numa capital como Buenos Aires, numa capital da Ásia, com algumas exceções em países que são super seguros hoje, né? O Brasil não é um país perfeito em segurança, a gente vê muita criminalidade mesmo, principalmente ali Rio de Janeiro, né, e tal. Mas também a gente não pode jogar, principalmente em lugares que não tem esse alto índice, transformar isso numa visibilidade. Mas o que acontece? No geral, o brasileiro assiste muito Datena, o brasileiro assiste muito Sônia Abraão, e aí isso vai dando uma visibilidade que a gente está no inferno aqui. E, na verdade, a gente não está nesse inferno. Poderia ser melhor a parte de segurança? Sem dúvida nenhuma. Porém, a gente também não está no caos a ponto de eu não poder sair agora daqui e subir aqui em cima da padaria para almoçar, entendeu? Não tem isso. Então, o nosso marketing pessoal, como nação, é muito ruim. Vou dar um outro exemplo que vai clarear um pouco também essa situação. Aliás, vou dar dois. Questão de negro, né, de raça, de preto. Os Estados Unidos é extremamente preconceituoso, em níveis muito maiores que o Brasil. Por exemplo, tem lugares só para preto, tem lugar só para branco, tem clubes só para preto e clubes só para branco. Não houve uma miscigenação entre essas culturas. O Brasil não. Existe preconceito? Sem dúvidas. Eu nem sei dizer porque eu, infelizmente, não sofro por ter nascido branco. Não sei nem qualificar que nível que é. Mas tenho a nítida impressão que é inferior. E já conversando com várias pessoas que tiveram essas experiências, que já me relataram, realmente, Mário, no Brasil é melhor essa situação. Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura muito miscigenada, né? Tem gente que é descendente de italiano com espanhol, com português, com índio, com preto, com branco, com amarelo, com azul. Tem gente de todo jeito no Brasil, e principalmente em São Paulo. A minha família, por exemplo, eu não sei direito da minha mãe lá, que é uma mistura de um monte de coisa de Espanha com Portugal, com índio. Do meu pai é de grego com italiano, e foi chegando em mim agora, que vou casar com uma menina que é italiana também, enfim, virou uma salada, imagina, né? Então, a gente não tem uma identidade ainda tão própria como país, a gente é uma mistura de um monte de coisa. Isso faz com que a gente tenha níveis também legais e interessantes de aceitação de outras culturas e raças, né? E a gente não valoriza isso. Quem valoriza isso normalmente é quem vem de fora para cá, no Brasil, que chega e fala, nossa, nunca fui tão bem tratado em um país que nem fui tratado no Brasil. E pode reparar, se você já participou de algum lugar, ou já esteve em algum lugar, onde tinha um gringo, normalmente esse cara é o centro das atenções, o pessoal já zoa ele, já zoa sotaque, já fica dando atenção, parece que a gente está cuidando de um bebê, assim. A gente é muito anfitrião. E a gente só repara isso se a gente olhar um pouquinho melhor para isso. Só que a gente não vende essa imagem, né? Pelo contrário, o que a gente vende? A gente vende um filme de um abandono de criança no meio da favela, a gente vende... e tem espaço para isso, mas, enfim, a gente vende Tropa de Elite, que é tráfego e um monte de gente morrendo e um monte de extermínio. E o americano vende o quê? Vende a CIA e o FBI como as super polícias que combatem terrorismo mundial, e isso é o ídolo, são os heróis. Então, a gente está vendendo errado a nossa imagem, né? Outro detalhe que é curioso, você vai, por exemplo, para o Japão, mesmo para a China, que é onde eu tenho uma frequência maior de viagens, a relação homem-mulher, marido e esposa, é muito desigual. A mulher é muito inferior na sociedade ao homem. Em sociedades que, ao meu ver, são mais desenvolvidas que a nossa.
o Japão, por exemplo. E há uma desigualdade muito grande, a ponto de, por exemplo, a mulher andar atrás do homem, não de mão dada, não abraçado, a ponto de a mulher ter realmente salários menores, não ocupar alguns cargos. Então, isso não é vendido para nós. Isso é vendido, se você souber, se você for lá, se você vê, né? O que é vendido para nós, Japão, super tecnologia, um país fodido e tal. Fui para a Coreia do Sul, há 2 anos atrás, fui para Seul, na capital, super país, muito bonito, só que pequeno, portanto mais fácil de se administrar. E aí, tô lá, me perco do grupo lá do City Tour que eu tava fazendo. Falei, beleza, né? Tô tranquilo. Fui no comércio pedir ajuda, ninguém falava inglês. Fui no outro lugar, ninguém falava inglês. Comecei a perceber que realmente na Coreia não é todo mundo que fala inglês, não. A gente vê o índice de educação na Coreia altíssimo. Aí eu falei assim para um cara lá na Coreia, falei pro cara assim que estava no grupo de turismo, falei, caramba, eu me decepcionei com o nível de inglês da Coreia. Muito ruim. As pessoas ninguém fala. Se eu não tivesse acesso ao Wi-Fi lá numa lanchonete, para pegar o Google Translate e usar para traduzir para o coreano, para o cara me ajudar, eu estaria ferrado. Aí ele falou, Coreia, as pessoas não falam muito inglês e tal. Eu falei para ele, olha que curioso, se você for na Paulista, lá em São Paulo, hoje, e precisar falar inglês com alguém, você vai achar, sem brincadeira, a cada 10, uns 5 falam inglês, pelo menos. Eu falei, então, olha, são coisas que a gente tem que começar a observar. Tudo é bonito no Brasil? Óbvio que não. O que é ruim aqui em relação aos outros países? O ruim do Brasil, por exemplo, é a falta de coletividade, né? O cara considera que o que é dele é o que está dentro de casa. A partir do portão para fora, já não é mais dele. Então, se um cara quebrar o orelhão, que não tem mais, mas como quebrava, se um cara sujar uma parede, pichando, enfim, quebrando, o vandalismo em geral, a sujeira na rua, essas coisas, a gente olha e deixa, isso não é problema meu, mas é um problema nosso. Isso em nações mais coletivas, principalmente em nações que passaram por experiências de guerra e de catástrofes, como Japão, como Coreia, como China, você vê isso muito nítido na cara deles. Eles realmente se ajudam mais do que a gente ajuda aqui. A gente tem uma individualidade maior aqui, a ponto de não olhar muito para o problema dos outros. Falta um pouco de empatia coletiva para a gente. Isso é algo que a gente precisa melhorar. E, obviamente, a gente precisa melhorar muito no aspecto político. Porque no aspecto econômico, acho que a gente está na mesma velocidade de outros países. Está todo mundo vivendo problema econômico. Mas em aspecto político, a gente precisa amadurecer, sim. A gente precisa amadurecer, por exemplo, para não ficar achando super-herói quando chega na eleição, achar que o cara vai curar o problema político do Brasil e aí elege ele como um Marte, vai lá, vota nele e põe ele de presidente. A gente tem que melhorar, por exemplo, quando vai olhar para uma eleição municipal, como vai ter agora, e não vendeu o meu voto por uma caixa de leite, ou não vendeu o meu voto porque o cara pagou o uniforme do meu time, entendeu? Então eu tenho que olhar, amadurecer esse aspecto nosso, para a gente poder ser mais consciente. Cobrar melhor, inclusive, porque se eu votei num cara que eu conheço, que tem relacionamento com um vereador, eu, no mínimo, tenho que pegar o telefone e falar assim, amigão, por que o meu problema aqui no meu bairro não está resolvido até agora? Então, aí é um exercício de voto consciente, porque você votou em alguém que você tem acesso, então esses aspectos a gente precisa melhorar. Mas isso é parte de um processo que se confunde com o tempo nosso de democracia. Nós temos 30 anos de democracia. Eu também nasci em 90, a democracia também nasceu em 88, um pouquinho mais velho que eu. Então, a gente está falando de 32 anos de democracia. Então, são muitos... muito pouco tempo para a gente ainda ter essa maturidade que países milenares como a China, como o Reino Unido, já têm, de falar, nossa, a gente já está nesse modelo governamental, porque, já testamos isso e não deu certo. Enfim, e aí você tem um processo evolutivo. Então, o Brasil hoje, ele é sim mal visto em alguns lugares lá fora, mas por várias nações a gente é considerado um país muito bom. Tanto que, crise após crise, mudança política após mudança política, muitas empresas querem vir para o Brasil montar filial, muitas pessoas querem vir fazer turismo aqui. Aí você pega o próprio evento da Copa, tirando o mérito que se deveria ou não ter feito, porque gastou horrores com estádios e tal, trouxe uma visibilidade muito positiva para a gente enquanto nação. Você via festa na rua, a galera se divertindo, os turistas que vieram amaram, enfim. É uma maneira também da gente fazer um marketing positivo, né? Porque a gente tem que tentar sempre fazer, nós como pessoas físicas, vou viajar para um país, falar, meu país é assim, sensato, tem problema? Tem problema, mas não é assim também como você está dizendo, tá? Muito bom, Obrigada, Ju. Legal. E aí, tirou as dúvidas? Sim, tirando sim.
Obrigada. Bacana, Mário, uma aula mesmo que você deu, muito bom, viu? Gostei muito aí do conteúdo. Mário, acho que a gente tem uns 3 minutinhos que a gente tinha conversado, até umas 10h40, o que você acha? Sim, se passar um pouquinho também não tem problema. Até umas 10 para as 11 eu consigo. Ótimo, legal. Pessoal, então, não sei se alguém quer mais aproveitar, alguém quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, às vezes perguntar do país que vocês estão pensando em fazer, que o Mário visitou vários países, né? Eu não lembro agora a quantidade que no Instagram dele tem, né, Mário? Quantos países foram ao total? São 20. Você visitou? 20 países, olha aí. Já dá para fazer uma Copa do Mundo com esses países aí que você fez, né, cara? Ó, vamos ver aqui. Dá. O Eduardo, Gabriel Brazo, Taranto, Gabriela, Guilherme. Olha, até o Guilherme. Colega, obrigado, hein? Júlia Cita, Karen, Marcelo, a Maria Luísa, a Mariana, tem também, o Matheus, o Monique, o Patrick, o Rafael e o Samuel. Muito bem. Deixa eu ver aqui alguém quer. O Guilherme deu uma risada. E aí, mais alguém, pessoal? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, hein? Algum país aí? Certo. Pessoal, um pouco tímido, viu, Mário? Mas para a gente não mais, viu? Agora surgiu uma pergunta aqui, ó. Guilherme tem uma pergunta. Você não quer falar, Guilherme? Ativar o áudio aí? Ou você escreve? Eu acho que o áudio é mais prático. Se tiver de pantufa aí na cabeça, não precisa colocar pra gente, não, mas pelo menos o áudio. Professor. Oi, pode falar. Oi, professor. Bom dia também, Mário. Fala, Edu. Fala você, Edu. Fala você. Agora dois, cara. Vai, rapidinho as duas perguntas pra gente poder falar. Eduardo, fala você. Não, pode falar, Gui, eu falo por último. Você falou primeiro, mano. Bom, primeiramente, bom dia e obrigado pela presença do professor Júnior e do Mário Polis. A minha pergunta é sobre a aplicação prática da profissão que você exerce no mercado de trabalho. Se tem várias áreas de atuação ou se é mais, como que eu posso dizer, mais afluída em alguma área, se eu posso escolher, mais ou menos por aí. Deixa eu ver se eu entendi, Guilherme. A pergunta é: quais são as opções que um cara que sai do curso de comércio exterior e negócios internacionais tem para fazer? É isso? Quais opções de trabalho ele teria para fazer? Isso, exatamente. Se eu tenho bastante opção, se tem, por exemplo, se eu escolho só uma? Isso, se quando eu escolho alguma área dentro do comércio exterior, se eu vou encontrar mercado nela, se eu vou encontrar competitividade, esse tipo de coisa. Se eu tenho que procurar fora do país emprego para mim, ou se tem que procurar aqui dentro. Não, beleza. Cara, tem bastante coisa para fazer, viu, Guilherme? Eu faço uma coisa aqui, mas tem um mundo bem grande de opções que você pode fazer. O cara que forma em comércio exterior ou negócios internacionais, ele pode atuar dentro de um banco, na parte de corretagem de câmbio, que é o cara que processa pagamentos para o exterior, a parte financeira mesmo. Tem o pessoal hoje que lida com investimento, mercado de ações, mercado de investimento futuro, que é uma linha que está muito nova no Brasil e tem uma galera começando a entrar nessa área aí. E aí você precisa olhar mercado externo para ver o que você vai investir, pôr sua grana lá para fazer render e tal. É outra área que é bem nova, inclusive. Você tem a parte logística, e aí é um mundo bem grande. Você tem desde trabalhar em aeroporto, porto, terminal logístico, trabalhar com o sistema ferroviário, trabalhar com transporte rodoviário, transportadoras que carrega carga no porto, leva carga para o porto, vai para a fronteira, volta. Você tem áreas dentro da empresa, né? Então, dentro da empresa, você tem, dependendo do porte dela, você tem o pessoal que compra do exterior, o pessoal que vende para o exterior, você tem o pessoal que é do compliance ou da parte de controladoria, então é um envolvimento de comunicação e alinhamento entre matriz e filial, então é outra área. Que mais? Você tem a minha área, né, que é a parte mais de consultoria mesmo, que é a parte mais de desenvolvimento de negócios, assessorar empresas menores que querem fazer esse processo, mas não tem condições de fazer isso dentro. Que mais? Você tem a área de eventos, pessoal que lida, por exemplo, quando vem um show de uma banda de fora do Brasil, sei lá, vem um show do Iron Maiden para o Brasil, quem organiza esses eventos
concorda comigo que ele tem que contratar ou contatar, no mínimo, para organizar e trazer essas bandas de fora? O cara que faz Rock in Rio, por exemplo, o cara tem todo esse trâmite de fazer o negócio acontecer, ele tem que lidar com esses contatos lá fora. Então tem muito evento hoje a nível esportivo, musical, que é relacionado com outros lugares, outros países, enfim. E tem sim a possibilidade também de você pensar em fazer esse curso porque você quer morar fora do Brasil, como tem alguns caras que eu conheço que fizeram isso. Fizeram aqui, aí foram pegar uma pós em uma universidade lá fora e foram trabalhar em indústrias ou empresas fora do Brasil que vendem para o Brasil, que tem negócios com o Brasil, ou mesmo que foram trabalhar lá por outras situações. Então, tem coisas, cara, que eu devo ter esquecido algumas outras aí, que dá para fazer. Até porque, cara, hoje com essa questão de fazer negócios digitais, né, meio que limitou as suas possibilidades. Então, hoje você tem um cara que faz artesanato em Piracicaba, por exemplo, que ele pode vender para qualquer lugar do mundo se ele é anunciado na Amazon, no Mercado Livre. Alguém que pode querer o produto dele lá fora, quiser comprar dele, ele já está fazendo uma atividade de comércio exterior, né? Então, ela está mais próxima do que parece. Tem gente que eu conheço que lida, por exemplo, com... Eu vou dar outro exemplo prático, vai. Na segunda-feira agora que vem, eu vou dar uma palestra para um grupo de empresários argentinos. A palestra era para ser presencial lá em Buenos Aires, mas, por conta, obviamente, da pandemia, vai ser virtual. E aí, o que aconteceu? O que essa pessoa faz? Ela, na verdade, é uma treinadora de líderes. E ela atende clientes no mundo inteiro, ela é argentina, e ela, enfim, faz parcerias com um monte de gente em vários lugares do mundo, porque ela treina líderes de vários lugares do mundo. Então, o que ela vende? Ela vende essa consultoria dela para quem é dono de empresa de médio e grande porte. Então, cara, tem muita coisa a fazer. Acho que deu para entender. Eu fiz um rascunho aqui no chat, aqui, pessoal, viu? Depois, não sei se o Mário tem acesso ao chat, mas aí tem um chat aqui com alguns... eu fiz um rascunho de tudo que você falou agora, tá, Mário? Bom, pessoal, faltam aí mais... Legal. O Eduardo tem mais uma pergunta, e aí quem tiver mais, pessoal, faz para mim, eu mando para o Mário, a gente vai vendo depois com o tempo, tá? Eduardo, pode fazer a sua, por gentileza. Vamos lá, seu Eduardo, já vai aparecer. Eduardo. Professor. Oi. Eu queria fazer uma pergunta, mas eu não sei tipo assim, se tem muito a ver com a área dele. Eu queria saber se ele poderia explicar um pouco sobre o BRICS, né? Aquele banco internacional lá que tem a Rússia, a Índia, acho, né? Alguma coisa assim. Aí eu queria, se é da área dele, tipo assim, se ele podia explicar um pouco. Você quer saber o que o BRICS faz? Você quer saber quem é o BRICS? O que você precisa do BRICS? Isso, eu queria que você desse uma introdução, assim, mais ou menos, por favor. Tá. Bom, o BRICS foi criado agora, eu não lembro exatamente o ano, entre 2005 e 2010, ali ele foi criado, inicialmente era só BRIC, não tinha o S do final, tinha o S só por plural, e depois o S foi anexado por conta da África do Sul ter incorporado, né, South Africa. Então é Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. São os países que são considerados os não desenvolvidos com maior nível de desenvolvimento, tá? E ele foi criado justamente porque, como esses países cresciam muito naqueles anos, foi uma união que eles fizeram para trocar desde práticas políticas, né? Entender por que uns estavam crescendo e como eles estavam se relacionando. Então, o Brasil, por que começou a aumentar muito o negócio com China, com Índia, a Rússia com China, com Índia, depois a África do Sul incorporada nesse grupo, né? Então, eles criaram esse movimento que, inicialmente, foi a criação apenas de um grupo, não como um bloco econômico, como a Mercosul, União Europeia, NAFTA, mas como um grupo que tinham sinergias e faziam reuniões periódicas para alinhamentos, troca de negócios, troca de investimentos, enfim. Esse grupo ele evoluiu e ele criou um banco do BRICS. Esse banco do BRICS é um fundo em que, se algum país precisar de recursos, ele pode recrutar esse fundo para fazer ações de investimento na economia local.
Então, o Brasil pode requerer um investimento de, sei lá, 100 bilhões de dólares dentro do Banco do BRICS, que esse recurso vem dos fundos dos outros países para ajudar a incentivar, modernizar, melhorar a infraestrutura, enfim, a aplicação é diversa. O BRICS perdeu um pouco de força nos últimos 5 anos, principalmente, tá? E aí agora, antes da pandemia, eles tinham retomado a sinergia, até porque o líder, né, o primeiro-ministro indiano, tem um discurso parecido com o do Bolsonaro, então eles começaram a se realinhar. O da Rússia tem um alinhamento muito bom com o da China, e o cara da África do Sul é meio que neutrão. Então, parecia um realinhamento dentro das suas ordens políticas, né? O da Índia e o Brasil de direita, o da China e da Rússia de esquerda, mas tentando se organizar pelo fomento às ações de desenvolvimento. Eu imagino que, pelo pós-pandemia que está sendo sofrido para muita gente, o BRICS possa ganhar força de novo, até porque são nações que têm recursos, principalmente Índia e China, e que podem investir nesses outros países para poder melhorar, enfim, acelerar esse processo de crescimento econômico, por exemplo, aqui como no Brasil, né? A gente vai precisar realmente de recursos de fora para nos ajudar a minimizar esse impacto de crescimento. Então, o BRICS tem essa função, mas tem que levar em consideração que o BRICS não é um bloco econômico, como é o Mercosul, como é a União Europeia, em que há uma união, inclusive, de legislações, né? Então, esses países eles têm uma união legal. A moeda é a mesma na União Europeia, né? Não há fronteira. Aqui no Brasil não há parte tributária nesses países, quando um comercializa com o outro. Não há a necessidade de passaporte e tal. Porém, não há uma moeda única aqui. Mas, enfim, tem um alinhamento maior, né? mais integrado. O BRICS não. O BRICS é apenas ainda um grupo sem essa formalidade toda de um bloco. Legal, Mário. Bom, Muito Eduardo, obrigado. deu para entender? Maravilha. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Muito bom. Mário, então, era isso que a gente gostaria mesmo, sabe? É um projeto novo aí nas aulas aqui dos ETINs, né, do MTEC, né? Essa turma é o MTEC, né, que é um ensino integrado em logística. Ele se forma agora no final do ano, né? Ensino médio e técnico. E a ideia aqui é trazer agora, né, profissionais aqui para a nossa escola para falar meia horinha, 50 minutos, né, do horário de uma aula sobre o assunto, né, que eu acho que já dá uma boa abertura aí. Bom, esse vídeo vai ficar gravado, tá, pessoal? Eu subo ele depois no YouTube, né, para ficar mais fácil para visualizar. E, Mário, é isso. Muito obrigado pela presença, viu? E quando a gente voltar às aulas presenciais, já está convidado para dar uma olhada lá nos projetos que provavelmente lá no final do ano vão estar todos prontos, né? Cada grupo está escolhendo um país e eles vão fazer um estudo sobre esse país, falando sobre as características, as grandes empresas desse país, né? E a relação desse país com o Brasil. E aí a gente vai entrar na parte mais específica de Comex, né? Com as documentações. Mas o foco, assim, é eles fazerem uma análise, né? Por exemplo, o primeiro grupo aqui escolheu o Chile. Então, eles vão ver empresas chilenas no Brasil, empresas brasileiras no Chile, né? Legal. E essa é a ideia, tá? Aí, se surgir aqui, eu peço para eles perguntarem aqui para você também, tá? Eles podem mandar lá no seu Instagram também? Pode mandar lá. Fica uma dica também que tem materiais muito bons no site da Apex, que a Apex produz estudos periódicos, vai atualizando depois da relação do Brasil com alguns países. Então, por exemplo, o Chile em específico, tem um estudo bem legal lá chamado Aprendendo a Exportar, tema Chile. E aí lá tem desde as relações bilaterais entre os dois países, a projeções do que vai rolar, do que já aconteceu, né? Enfim. São materiais bem legais que acho que vão poder ser bem base aí para o projeto do pessoal. Então fica a dica dessa forma. Mas claro, pode perguntar para mim, não estou falando para não perguntar, tá? Que lá tem muito material. Maravilha. Esse é o link de base para eles pesquisarem, realmente, porque senão fica muito vago, né? Eles vão pesquisar na internet e fica vago. Mário, tem uma aluna aqui que fez uma pergunta, mas assim, ó, pelo tempo, assim, eu vou pedir para você só responder, você falar rapidinho, se você lembrar, e aí a gente já finaliza, tá? Ela está perguntando quais países você visitou. Aí eu vou contando aqui até dar 20. Vamos ver se você tá bom de memória aí. Você tá novo, você tem que saber. A Karen. Cara, verdade. Preciso imaginar pelo. Deixa eu colar no meu globinho aqui, né?
Mas, ó, não é muito, não. Na verdade, eu gostaria de ter visitado mais, assim, mas se Deus quiser, eu vou aumentar esse número, porque eu gosto. Eu tenho muito medo de avião. Alguém digita no chat. Eu vou contando aqui, vai. Não, então, eu gostaria de visitar até mais, mas tenho medo de avião, então me impede um pouco aí de fazer mais voos. Vamos lá. Eu conheço aqui na América do Sul a Colômbia, o Peru, o Chile, a Argentina, o Uruguai, o Paraguai, o Panamá na América Central, daí na Europa a Inglaterra, a Suíça, a Alemanha, no mundo árabe eu conheço Dubai, né, Emirados Árabes, aí conheço a Índia, China, Hong Kong, Taiwan, Coreia do Sul. Acho que tá faltando algum, né? Quando deu aí? Faltam 4. Faltam 4? Se eu não lembrar, depois eu passo, tá? Não, tranquilo, depois você passa. São muitos países, né, meu? Imagina se a gente perguntar aqui para alguém quantos... alguém já escreveu aqui já os países que você falou. Tá, realmente, eu preciso dar uma olhadinha aqui. Eu tenho até um mapinha aqui na minha sala que eu colei adesivo, né? E tem uma caneca que vai pintando daquelas lá. Depois eu colo lá e passo para vocês. Tranquilo, aí eu passo para eles aqui. Beleza. Legal, Mário. Mas enfim, tem que lembrar mais algumas deles aí. Mas enfim, basicamente é isso. Beleza? Legal, a aluna falou aqui sem pressão, tá? Desculpe aí, sem pressão. Ela gostou bastante aqui também. Beleza, Mário. Então, muito obrigado. Então, bom dia para você de trabalho aí, viu? E qualquer coisa, conta com a gente aí também, tá bom? Muito obrigado. Fechado, gente. Obrigado a vocês. Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigada, Mário. Obrigado. Valeu.